O Deus da Bíblia é um Deus amoroso. Intimamente ligado à ideia da fidelidade de Deus está o fato de que Ele é um Deus de amor, que tem um amor especial pelo povo da aliança. Deus nos fez para refletir sua imagem. Deus nos fez para viver em aliança com Ele. Então, como pode o Senhor perdoar a iniquidade e não inocentar o culpado? É claro que a resposta se acha em Jesus. Ele é aquele que, embora não fosse culpado em si mesmo, assumiu a nossa culpa e foi punido por causa dessa culpa. Isto é o que Jesus ensina aos seus discípulos em Lucas 24. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Versículos 27, 45 a 47. Assim está escrito: isto é o que o Senhor profetizou, que Ele mostraria seu amor ao seu povo desta maneira especial. Lembre a famosa profecia de Isaías 53. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Versículos 4 a 6. Isso foi o que Cristo fez em seu amor. Conforme Ele ensinou aos seus discípulos, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. Paulo também descreveu a Cristo como aquele que, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. No terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos, e seus discípulos, cheios do Espírito Santo, começaram a pregar. No primeiro sermão cristão, Pedro disse: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Atos capítulo 2, versículo 22 ao 24. No Novo Testamento, vemos que Deus cumpre todas as suas promessas, por causa do seu amor pactual por seu povo. E se somos cristãos hoje, isto acontece porque Deus continua agindo assim. Ele continua a manter e cumprir suas promessas. O que significa se tornar parte do povo da aliança de Deus para ser um cristão? O que acontece quando alguém se torna um cristão? É apenas uma questão de fazer uma decisão? É somente uma questão de proferir certa oração? E o arrependimento? Precisamos nos arrepender? Precisamos crer? Se nos arrependemos e cremos, como podemos ter feito isso se de fato somos tão maus quanto as Escrituras dizem que somos? Se estamos mortos em nossos pecados e ofensas, como podemos arrepender-nos e crer repentinamente? Em última análise, tudo isso se deve a Deus e não a nós mesmos. A realidade de nossa salvação tem de nos mostrar algo bem importante a respeito de Deus. Como o apóstolo João escreveu, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, 10 e 19. O Deus da Bíblia
é um Deus de amor maravilhoso.